Bom dia a todos. Hoje vai fazer muitas pessoas que estão participando, né, através da internet, então surgindo várias perguntas, né? Então a gente vai responder. Eu não sei se dá para responder todas as perguntas, mas dentro do prazo, dentro do horário, a gente vai fazer. Hoje. Como montar um altar em casa? É sobre altar dourado. Tem uma pessoa, uma família que mora bem longe, que recebeu imagem de Deus e do Meishu-sama, né? Então, na época de Meishu-sama, a maioria dos membros, ou seja, Mamistô, recebia imagem que Meishu-sama desenhou. E isto foi unânime, não? Todo mundo. Aí você imagina o que esforço de Meishu-sama, né? Não sei, centenas, milhares de imagens foi feito por ele. Então, depois do falecimento de Meishu-sama, Go-Shoten, eu acho que enfraqueceu um pouco esse lado. Porque, assim, casa é como um pequeno reino de Deus, né? Precisa onde desce luz de Deus através do reino divino, né? E pessoa onde pode fazer oração. É parte central, né? Parte principal da casa. Assim, casa, em toda parte da casa, que iluminado, quem vive, cada vez eliminando impureza, né? Ficando mais puro. Entendeu? Então, nesse sentido, eu precisava muito. Então, a gente também está pensando para divulgar isso, né? Mais membros, mais famílias, né? Então, como tem no ensinamento de Meishu-sama, como já a gente publicou, né? Meishu-sama desenhava em cima do papel branco com sumi, imagem de Deus, né? Ou seja, algumas letras. Mas a imagem de Deus é pouco diferente, né? Então, no momento que ele escrevia, entrava luz. Uma coisa interessante, isso eu acho que nunca aconteceu. Porque no Oriente, mesmo na China, mesmo no Japão, letra escrito é considerado como uma arte muito importante. Talvez mais do que desenho de montanha, paisagem. Entendeu? Porque gravado através da letra a alma da pessoa. A alma da pessoa. Né? Entra, né? Então, quando a pessoa olha letra escrito por grandes artistas ou religiosos, né? Entra em contato com a alma do autor. Esse é o objetivo. Então tem algumas letras escritas 1000 anos, 1500 anos atrás, considerado um tesouro. É uma coisa
Impressionante. Né? Porque você, através da letra, você entra em contato com o espírito da pessoa. Mais do que o que está escrito, falado, né? Mais direto, né? Então, como é importante a letra de missa? Então, depois do Goshoten, não escreveu mais, óbvio. Entendeu? Então, foi feito impresso, né? Impresso. Ou seja, gravado, igualzinho, como original. Mas é impressionante que sai mesmo jeito a luz. Mesmo luz. Não muda. Impressionante, viu? E esta luz que sai eterna, né? Não diminui. Não acaba. Não acaba. Quanto mais pessoa reza, a luz fica mais forte, mais poderoso. Entendeu? Parece letra está escrito, é uma coisa como letra escrito ou imprimido. Né? Mas essa letra que Mesama fez, ele anda, ele muda. Parece, olhando bem, ele movimentando. Não está parado. Está parado. Isso você fixando olhos, dá para ver. Eu acho que isso aí não é olhos vidente, não é só o vidente que vê. Uma coisa mais concreta, engraçado. Entendeu? É materializado, né? Então, olhos materiais, só concentrar pouco, meditar um pouco, frente da letra, a gente vê que realmente saindo uma luz bem branco, bem forte. Uma coisa impressionante. Né? Assim foi. Só que, como eu falei já várias vezes, depois do Goshoten de Meishu-sama, teve uma mudança muito grande. Eu acho que isso foi uma tristeza para todos os membros, né? Retirou a imagem de Meishu-sama e colocou letra que é escrita por Nidai-sama, esposa, né? Ainda permanece. Mas quando a gente vê, não é fácil que qualquer pessoa escrevendo, mesmo tendo grande espiritualidade, irradiar luz. Isso é só o Meishu-sama, único. Não tem ninguém que consiga fazer. Então, quando Nidai-sama assumiu como líder espiritual, que começou a fazer. E a pessoa obedeceu. Porque eu acho isso aí, que a pessoa não acreditou o que via, o que Meishu-sama falava durante vida que estava aqui, né? Porque se olhar bem, é fácil. Isso eu falo para mesmo os membros, mesmo o ministro da Mundial, né? Tem que mudar. Não está saindo luz. Como é que pode? Mas isso é verdade, né? Verdade, não tem como enganar. Porque o único que conseguiu fazer é Meishu-sama. Tinha permissão de Deus Supremo, né? Outro não. Então, não precisava, como na época de Meishu-sama, letra escrita por ele, mas sim pode ampliar através da gravação ou impressão. Mesma coisa. A gente
primeiro uma certa dúvida tinha, né? Mas olhando igual. Aí que maravilha, né? Eu acho que na letra impresso, mesmo colocaria luz. Funciona igualzinho. Só que, dependendo da fé, dependendo da pessoa que trata, respeita, reverencia, dá diferença. Se não reverenciar, se deixar, colocou no toconoma, lugar mais alto da casa, né? Bonitinho, aparentemente, né? Mas se não tem fé, se não dedica, se não faz oração, reverencia, né? Diminuindo. Isso tudo depende do homem, né? Depende do homem. Pode chegar quase infinito poder, né? Mas depende de quem cuida, né? Então esse lado é muito importante. Não é forma, né? Não é forma. Forma apenas como parte física que precisa permanecer o espírito, né? Porque vocês rezando no espaço que não tem imagem, não tem nada, desce Espírito de Deus, natural, né? Mas não permanece. Depois que termina a oração, vai embora. Só naquele momento, né? Não permanece. Mas quando tem altar, ainda tem imagem de Meshu-sama, Espírito de Deus, o Meshu-sama permanece. Isso eu acho que é diferença, né? Então, outra coisa que tem é o seguinte: mesmo tempo que tirou a imagem de Meshu-sama, não sei durante não sei se durou 1 ano, 2 anos, como orientação da sede, mandou retirar a imagem de Meshu-sama do altar. Porque na época de Meshu-sama, foto de Meshu-sama foi mais importante do que imagem. Porque imagina, quem que fez? Meshu-sama, né? Então, muito mais importante. Foto que membro recebia, que não pode trocar. Aquele feito só para esta pessoa, ou só para este difusor, né? Não pode ceder para os outros. Para os outros não serve. Entendeu? Uma coisa impressionante, né? Mas a imagem ainda dá, pode ceder. Essa é a diferença, né? Bem rigoroso. Mas uma coisa que aconteceu, né? Não respeitou a palavra de Meshu-sama, tirou. Alguns não tinham, só imagem de Nidai-sama no altar, sem imagem de Meshu-sama, retirado. Depois, muitos, eu acho que mais é ministro, né, que já tinha muita fé, começou a pedir, né? Não pode isso, sentia falta, entendeu? Aí começou a voltou dentro do altar. Mas eu acho que deu uma coisa meio ruim, né? Eu acho que um tipo de trauma, eu acho. Trauma. Então, quando voltou, ninguém rezou mais. É como se fosse só cumprimentar, só abaixar a cabeça. Então, tendo altar, no centro, imagem de Komyo Lai, né? Ou seja, Komyo Shinshin, Dai Komyo Shinshin, né? Do Nidai-sama. E imagem do Meshu-sama foi bem longe, como se fosse não é importante. Isso ainda permanece, entendeu? Eu acho que deu trauma. Ficou apenas foto, né? Como lembrança, não sei, como homenagem, né?
Então isso para voltar não é fácil. Não é fácil. Mas a gente nunca mudou isso aí, desde o começo. 1969, quando a gente estava ainda na sede, permaneceu como estava na época de Mirsama. Tinha várias vezes orientação, né? Tem que mudar, como o Japão, mas não mudou. A gente não obedeceu, né? Mesmo nos Estados Unidos, reverendo Higuchi não tirou, nunca tirou, porque tinha muita fé. E tinha muitas pessoas sensíveis que sabiam a diferença muito grande. Um tem luz, outro não tem luz. Isso é verdade, né? É verdade. Não tem como você mudar, né? Então permaneceu. Mas tinha muita pressão em todos os lados. Acaba acontecendo, né? Mas depois que a gente separou, depois que a gente saiu aí mudou tudo, entendeu? E permaneceu até agora, né? Então eu acho que falta de luz, principal. Sem luz não tem como solucionar as coisas, entendeu? Isso que a gente tem que estar firme. Mas se não pessoa sente, percebe, é muito fácil mudar. Porque é uma coisa espiritual, né? Se você permanece pensando as coisas material, tudo é igual, mas não é igual, não é igual. Entendeu? Essa diferença é muito grande. Então, essa é a primeira pergunta, né? Quanto mais rezando, respeitando, reverenciando, luz fortalece cada vez mais. Quando a gente vai lá olhar o altar dos membros, dá para perceber. Dá para perceber. Dá muita diferença grande. Alguns só tem letra, né? Uma coisa material, né? Você não sente essência, né? Mas isso é parte do homem, nosso esforço, né? Quem foi Kakuryō no Omi Kami? Que imagem podemos pensar ao dirigir as preces para ele? Kakuryō no Okami é divindade no mundo espiritual, ou seja, mundo astral. Como sempre falo, tem mundo material, reino espiritual, mundo divino, reino de Deus. 3 dimensões diferentes, né? Então, mundo material tem dirigente do mundo, né? Prefeito, presidente, futuramente mesmo fala, vai surgir presidente mundial. Isso é mais tarde, né? Esse é mundial, parte material, né? Mas o mundo espiritual também, chefe, governador do mundo espiritual. Isso se chama Kakuryō no Okami. Orientado, governado por Kakuryō no Okami. Então, primeiro, quem foi Kakuryō? É conhecido como Enma Taiyō, né? Enma Taiyō muitos orientais imaginavam rei que está no mundo espiritual julgando bem e do mal. Então, quando morre, vai à frente deste juiz, né? Aí, determinado pena e mérito. Dependendo disso, encaminha lugar certo, né? Julgando os mortos, salvando os mortos. Este é Kakuryō no Okami. Então, normalmente, quando a pessoa morre, mesmo os membros, vai lá no mundo espiritual,
é julgado o que foi feito bem e do mal enquanto estava vivo. Entendeu? Dependendo disso, determina lugar. Né? Assim julgado, né? Então, Kakuryu no Okami é muito importante, né? Principalmente era da noite, tinha muita negatividade, então precisava muita força para criar, para manter ordem, harmonia no espiritual. Então, Kunitokutachi no Mikoto, depois que morreu, faleceu, né? Foi para o mundo espiritual, que ele então começou a governar. Ele foi chefe do Kakuryu, entendeu? E outra parte diz que nasceu como Kanon, parte de misericórdia, salvou através da misericórdia, sem distinção entre bem e do mal, com muita misericórdia, né? Então, chegando pouco a pouco, era do dia, na época de Meisama falava, agora não está mais. Em Mataio, ou seja, Kunitokutachi no Mikoto, já está manifestando aqui no mundo material, julgando os vivos, não mortos. E substituiu para cargo dele o Kunitokutachi no Mikoto. Linhagem do Sano no Mikoto, que deixou para governar. Assim mesmo falou. Isso quem leu o Kojiki, né, que deve saber. Ou tem alguma coisa dentro do ensinamento de Meisama, aquele ponto de vista espiritual da raça japonesa, que dá para ler. Né? Então, ele está dominando, ele está governando. Mas eu acho que agora, também eu acho que deve ter mudado. Por quê? Quando vai para o mausoléu de Meisama, de lado tem mausoléu do Nidai-sama, né? Então, antigamente, a gente rezava Nidai-sama, esposa de Meisama, outro nome. Mas agora está escrito rezar como Kakuryu no Okami. Eu acho que Nidai-sama, esposa de Meisama, ficou como Kakuryu no Okami. Mas certa razão, viu? Uma coisa interessante. Porque mesmo linhagem, Nidai-sama, essa linha de Sano Mikoto, porque mesmo falava que ela é filha do Sano Mikoto. Espírito importante, né? Poderoso, né? Então, ela estará, Kakuryu no Okami, eu acho. Né? Portanto, tem uma lógica, né? Razão, que a pessoa agora está dando muita importância, divulgando bastante, né? Através da homenagem para o antepassado, destacando a importância do antepassado. Isso não foi na época de Meisama, não estava tão forte, mas agora é muito forte. Entendeu? Porque Nidai-sama está lá. Eu acho que uma parte do plano de Deus, né? O que precisa fazer. Entendeu? Eu acho que por causa disso. Por isso, eu acho que esse aí, sobre Kakuryu no Okami, a gente ter essa ideia, né? Mais tarde vai mudar, né? Não sabe. É como mudança do presidente, né? Não é que eleição. O mundo divino também evolui, o mundo espiritual também evolui, não é parado. Entendeu? É? Tá bom. Muitas vezes somos guiados por vontade de antepassados de linhagem sanguínea, ligados por fios espirituais e outros.
mas temos também nossa caminhada para nossa evolução, nossa missão, resgates e outros. Como distinguir o que precisamos passar para aprimoramento, resgate, etc., o que é a vontade de espíritos e o que é a atuação de negativo para nos tirar do caminho? Tem alguns ensinamentos que falam assim, porque essa época, mesmo época do meu Sama falava, né? Eu estou sofrendo porque isso, recebendo karma do antepassado, por isso estou sofrendo. Perguntava para mim, né? A missa respondia, isso está errado. Você também foi antepassado, né? Você está sofrendo, mas você fez. Não é antepassado, né? Isso que é verdade. Não pode culpar os outros. E também isso não tem força para salvar, ajudar o ser humano. Pode atrapalhar, entendeu? Mas ajudar mesmo é difícil. Porque tem limite de sabedoria, né? De poder, né? Então, não pode inclinar esse lado. Se cair nesse sentido, eu acho que erra, né? Porque durante a era da noite não estava tão claro a atuação do mundo divino, entendeu? Então, o que precisava? Depender muito as coisas do mundo espiritual. Alguns mestres, alguns espíritos que está evoluído, que orientava. Mas não, isso tem limite, né? Tem limite. Hoje em dia a gente tem que receber orientação direto do Criador. Fora não dá. Entendeu? Porque tem diferença, né? Aquele que criou, aquele que é criado. Imagina. Né? Por isso tem que entender. Concentrar mais, rezar a Deus, receber a luz de Deus. Através disso, eliminar o problema dos nossos antepassados. Né? Eu acho que esse é mais importante. Por exemplo, aqui está escrito linhagens sanguíneas. A gente nasceu uma família. Tem pai, mãe, avô, linhagens de sangue, né? Então, se você vê de lado só espiritual, dá muita importância da linhagem sanguínea. Mas nem sempre importante. Nem sempre que isso dá muita importância. Porque muitas vezes a gente nasce uma família por causa da karma, né? Por exemplo, você prejudicou alguém violentamente, né? Fez sofrer muito. Aí muitas vezes nasce como filho, como pai, mãe, entendeu? Para resgatar, né? Através do amor, né? Então, vivendo junto, tendo amor, surge amor, cuida, né? Aí diminuindo esse, entendeu? Por causa disso, muitas vezes nasce. Muitas vezes inimigo, entendeu? No passado. Tinha tanto ódio, mas agora não dá para odiar, porque é parente. Entendeu? Tem essas coisas, né? Então, linhagem também é muito importante, porque tem uma ligação muito íntima. Não é por acaso que nasce. Nasceu por uma certa razão. Né? Então é importante. Por isso, no cristão fala, né? Família sagrada. Não está? Porque é diferente. Pai, mãe, avós do Jesus é como considerado como santa, né? Ou santo, né? Sagrado, não é? Mas nosso caso não é.
No nosso caso não é. Porque tem muita mácula, né? É muito misturado. Entendeu? Então, parte sanguínea é importante, mas não é absoluto. Tem que respeitar. Tem que respeitar, porque tem uma razão bastante grande. Né? Então, sempre tem que pensar assim, tem algum problema no nosso antepassado, mas rezar a Deus, a gente dedicar para a obra de Deus, Deus vai cuidar do nosso antepassado. Isso eu acho que é o principal. A gente querendo cuidar do nosso antepassado, não tem força, não tem como salvar. Entendeu? Mas dedicando a obra de Deus para Meixo Sama, para Deus, Ele concede graça. Né? Ele cuida dos nossos antepassados. É como se fosse, a gente não tem força para cuidar. Então pede a Deus que cuidasse, salvasse. Né? Esquece. Melhor é esquecer. Entregar na mão de Deus. Mas eu vou participar para a construção do reino de Deus. Servir como instrumento de Deus. Né? Isso que é certo. Senão você orando só antepassado, não resolve. Porque ser humano não tem força. Só Deus que tem força para salvar mesmo o corpo material, corpo espiritual, né? Imagina a alma. Quem que vai salvar a alma? Só Deus. A gente não se salva. Não tem força. Né? Essa consciência eu acho que é importante. Aí alivia, entendeu? Alivia. Senão você carregando cruz, carregando família, né? Não dá para fazer nada. Né? Não consegue dedicar. Entendeu? Então não é que menospreza, respeita esta ligação. Né? Mas ao mesmo tempo não ligar muito. Eu acho que é importante. Esquecer, entregar a mão de Deus. Eu acho que é importante isso. Né? Acho que está muito chegando o tempo, né? Eu acho que a gente faz segunda-feira, tá? Ainda tem, né? Tá bom. Se pessoa perguntou, não sei se esclareceu, se não, pode perguntar, né? Eu acho que isso é importante, né? Porque avançando a tecnologia, eu acho que mais tarde, ou até agora também dá para ver, pessoa também entrasse no internet com microfone que falasse diretamente com a gente, né? Abre canal, né? Agora dá para ver. O Brasil é um pouquinho mais atrasado, não é que todo mundo tem. Pouca gente tem internet, ainda tem acesso para ter microfone, entendeu? A gente dá para conversar com pessoa, não é só escrito, né? Cara a cara, né? Mais direto. Eu acho que isso é importante. Chegando esse tempo, viu? Aí dá para conversar com a pessoa que está bem longe. Não tem mais distância, não tem mais divisão do cerca do país, né? Chegando era do dia, né? Não é mais transmissão de pensamento. Mais direto, mais claro, né? Portanto, esse tentativa eu acho que é muito importante. Tá bom? Obrigado.